Anne, você está por aí? Olá. Olá. Podemos começar? Sim, podemos. Então, vamos. Olá, gente, boa tarde. Então, para começar, gostaria de reforçar algumas recomendações que estão sendo feitas ao longo dos encontros do nosso ciclo de palestras. Pedimos a vocês enfaticamente que mantenham seus microfones desativados para não atrapalhar a palestrante. Além disso, mantenham também suas câmeras desativadas durante todo o decorrer da palestra. Essa recomendação é importante porque, como temos presenciado algumas situações, quando há um número elevado de pessoas numa sala do Google Meet, muitas câmeras ativadas ao mesmo tempo costumam interferir no bom funcionamento do sinal compartilhado. Chama atenção também para o fato de que a apresentação está sendo gravada, com o objetivo de registrar o evento e eventualmente compartilhar para as pessoas interessadas. A gravação tem assim um objetivo primordialmente institucional e de utilidade pública. Portanto, pedimos a todos os presentes, pedimos a todos enfaticamente que não interrompam a gravação, através da opção que eu preciso para vocês no menu. Chama atenção também para o botão iniciar a apresentação. Esse recurso é usado para mostrar para todos os presentes a tela de computador ou do celular. Então, como a interação do público vai ser por outros meios, peço a vocês para não apertar esse botão em hipótese alguma. Também isso pode acabar atrapalhando a palestrante. Então, sem mais delongas, encerro aqui a parte das recomendações. Eu queria fazer agora uma breve apresentação da nossa palestrante, Anne Caroline Ribeiro do Nascimento. A Anne possui graduação em Letras e Língua Portuguesa pela Universidade do Estado de Amazonas. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA, onde desenvolve uma pesquisa direcionada à análise da figura feminina da musa, na literatura de Dante Alighieri e Miguel de Cervantes. Em função da presente pesquisa, Anne é contemplada com uma bolsa pela CAPES. Além disso, suas experiências e interesses de pesquisa se voltam para seguintes campos do conhecimento: língua e literatura italianas, literatura medieval e autoria feminina no medievo, literatura comparada e relações entre a literatura e as demais artes. Anne também é membro do Núcleo de Pesquisa em Linguística e Literatura, e ela também desenvolve de maneira complementar as atividades de professora de língua italiana e tradutora. A Anne irá apresentar para nós hoje a palestra que tem como título De Vida Nova, a Divina Comédia, Beatriz e a Figura Feminina na Lírica da Baixa Idade Média. Lembro a vocês que quem quiser fazer perguntas ao final da palestra, as perguntas podem ser feitas de duas maneiras. Elas podem ser formuladas diretamente no chat, por meio da forma escrita, ou então a pessoa se manifesta no chat pedindo a palavra, e quando chegar a vez, nós daremos autorização para a pessoa abrir o microfone e fazer a pergunta. Então, dito isso, passo agora a palavra para a Anne, e já desejo a ela uma boa sorte, e desejo a todos uma ótima palestra. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que se disponibilizaram a assistir. As minhas pesquisas são voltadas, como o Daniel já falou, à questão da personagem feminina na autoria de Dante Alighieri e Miguel de Cervantes. E nessa palestra escolhi falar justamente da personagem da musa de Dante Alighieri, a personagem de Beatriz. E por que Beatriz, né? Não apenas por ser uma personagem tão importante de uma das maiores obras da literatura ocidental, mas também porque acreditamos que a musa do poeta, por ser a razão condutora de Dante, que aparece ou é mencionada em uma ou mais obras de Dante Alighieri, ela é uma representante muito significativa das idealizações femininas na literatura, além de ser uma personagem que vai se modificando nas obras de Dante, amadurecendo, e isso reflete também muito do desenvolvimento do poeta como intelectual, e nos fornece também uma visão da mente e da intelectualidade da sociedade medieval, que se encontra nessa época às portas do humanismo. A Beatriz, ela é uma personagem que se encontra nesse momento de transição, de muitas novidades no campo literário, muitas culturas, de imersão de novos tipos de literatura, dessa transição de uma literatura latina para, de fato, uma literatura europeia, moderna. Então,
Compreende-se que, inerente ao processo de desenvolvimento literário da Idade Média, se encontra a questão da idealização da personagem feminina. A misoginia, nessa época, reforçada pela visão da igreja, que prega o lugar da intelectualidade, da produção artística diretamente aos homens, lega isso diretamente ao sexo masculino, e enquanto a mulher permanece, digamos que, de certa forma, com um campo mais restrito a esse tipo de produção. Então, certamente a gente não nega o lugar de referência a grandes mulheres intelectuais da época, a Heloísa de Anjou, Hildegard von Bingen, Cristina de Pisano, mas reconhece que, principalmente no processo de composição da lírica medieval, a mulher ela não apenas foi privada de um lugar mais ativo, ela também sofreu um processo de apagamento, como, por exemplo, as trovadoras, mulheres, que existiram realmente trovadoras mulheres, mas pouquíssimos dos textos delas chegaram até nós, hoje em dia, comparado aos textos dos trovadores. Então, esses textos só passaram a ser mais estudados a partir do século XX, sobretudo. Então, cientes disso, compreendemos que, na falta de um lugar de maior egrégio para as mulheres tratando sobre mulheres, a idealização da musa se tornasse, digamos, uma tópica muito comum na literatura. Então, mesmo quando começa a ocorrer no século X, a ruptura da literatura latina e a emersão dessa lírica moderna europeia, a concepção da mulher como um ser inferior ele passa a ser substituída pela idealização mariana da mulher. É quando nasce o amor cortês, que vai modificar de uma forma positiva o cenário literário, mas não chega a romper completamente os pressupostos desiguais da época, né? A mulher ainda é legada a um lugar inferior ao homem. Esse amor cortês ele vai estabelecer várias versões em diferentes âmbitos geográficos, em diferentes locais da Europa, não só da Europa também, mas como no Oriente, literatura árabe é digamos, um grande expoente desse tipo de literatura também. E essas versões se assemelham muito ao mesmo tempo que vão se evoluindo e se modificando. Uma dessas formas é o do ofício novo. Então, que mudança isso representa no que diz respeito à imagem da mulher na literatura até a chegada da personagem de Beatriz? Então, sabemos que desde o Antigo Testamento, especialmente Provérbios, Eclesiastes, a mulher ela é representada como uma descendente direta de Eva, sendo então corruptora do homem, como já dizia Esther. Então, nesse caso, literatura e pensamento social da época caminhavam conjuntos. A concepção da mulher como mal encarnado na própria sexualidade ganha um status científico, principalmente com a própria Bíblia e depois com os doutores da Igreja, os postulados de Agostinho, em 400, ou mesmo os tomasianos, os postulados de São Tomás de Aquino. Então, a partir do século X, o pensamento medieval sobre a figura feminina, ela começa uma lenta transição. Koval aponta que, nesse sentido, começa a ocorrer uma profunda sensibilização acerca do estatuto da mulher no seio familiar e no seio religioso. Então, com o advento do trovadorismo, com essa emissão do trovadorismo, se erguem novas concepções do amor e da mulher na literatura, onde a figura feminina passa, então, ao posto de um ser que deve ser idolatrado, em seu nome ter dedicadas às trovas de amor, nascendo, então, o amor cortês, e que resgata e ressignifica o que os antigos gregos chamavam de musas. Então, essa nova composição, ela é em grande parte em língua vulgar. Esther aponta que essa mudança no que diz respeito a essa adoção na língua vulgar veio muito de par com a nova concepção do amor. Ela vai ser o tema central, quase único, da lírica trovadoresca e estimovista. Isso porque, como o próprio Dante vai falar na Vida Nova, os primeiros trovadores em língua vernácula fizeram isso para tornar possível à mulher amada compreender os versos que não seriam possíveis de compreender em latim, sendo que, tendo em vista que era um ensinamento vedado a elas, as mulheres. Então, antes de se falar ao público, obviamente, se fala ao objeto desse poema. Então, por mais que na França, desde o século... Ele não precisava apresentar o slide. Pode colocar no primeiro slide, Diana, por favor.
Então, por mais que na França, desde o século XI, estivessem ocorrendo as manifestações literárias em língua doc e dói, na Itália, o surgimento dessa preocupação com a lírica, ela só vai se iniciar com maior força no século XII, há uns 100 anos de diferença, com o surgimento dos 3 principais gêneros literários, a poesia popular, a poesia moral e, o que mais interessa, a nossa concepção, a poesia lírica. Então, os textos anteriores a essa época constam apenas de fragmentos escritos em italiano vulgar, que eram mais voltados ao âmbito jurídico e religioso. Então, com a decadência das cortes na Provença, né, inicia-se um fluxo no século XII dos trovadores para o norte da Itália, promovidos pela corte de Frederico II, né, o seu incentivo às artes e à intelectualidade. É também nesse momento que se inicia a partição entre a música e a poesia. Então, os poetas sicilianos, pode colocar no segundo slide? Então, ele chega, esse amor cortês, esse trovadorismo, ele chega na Itália com a poesia siciliana, né? Nas palavras de Sanzoni, os poetas sicilianos, eles cantaram o amor segundo os mesmos esquemas, até mesmo métricos, da poesia provençal, que já conhecemos. Persistem neles a mesma frieza, os mesmos esquemas psicológicos, na mesma maneira de entender a relação entre o amante e o amado, o mesmo refinamento formal. Então, a poesia dos sicilianos não era a expressão de um sentimento fervoroso e novo, mas uma expressão de cultura refinada, costume de bondade. Então, ele vai seguir os mesmos pressupostos do roteiro do trovadorismo provençal. E logo essa lírica siciliana, né, atuante em diversas regiões da Itália, vai servir de inspiração aos poetas do centro-norte da península, os ciclos toscanos, que vão herdar também os mesmos temas e a forma do soneto, mas já incentivados pela produção em vulgar siciliano, vão começar a compor em vulgar toscano, e daí para o surgimento do outro estilo novo é muito rápido. Então, por mais que tenham herdado contribuições provençais e sicilianas, o amor para os estilo-novistas, ele não apresenta uma técnica. Diana pode passar para o segundo slide. Não apresenta apenas uma técnica, mas, sobretudo, é a principal fonte de inspiração para a escrita, por meio da qual se traduz a interioridade do sujeito. Então, eles estão interessados em uma composição mais intensa, com uma disposição mais íntima para uma elevação espiritual. O estilo novo tem a gênese dele com Guido Ghiselli, em Bolonha, e é no amor contemplativo, apresentado por Guido, na poesia dele, que vai funcionar como um despertar, que se estabelece um elo entre a arte e a ciência. Então, o grande marco inicial teria sido o poema Al Cor Gentil Ripara Sempre Amor, onde, nesse poema, mais do que uma adoração à beleza da pessoa amada, da mulher amada, Donizetti busca transmitir os sentimentos que são suscitados ao seu coração após a visão e a saudação da musa. Então, nessa citação, a poesia agora nega a função de apenas deleitar e entreter as cortes, e o elemento-chave de como decorre essa relação se encontra não apenas na linguagem e no estilo, mas no papel fundamental do amor e da mulher na ânsia do homem pela sabedoria. O motivo da mulher anjo nasce da ponte que se visa estabelecer entre o poeta e o conhecimento, já que a questão da nobreza sanguínea se encontra descartada. E daí surge uma lírica tão rica em metáforas que, amadurecidas posteriormente, deram lugar às famosas alegorias dantescas, já póstumamente ao estilo novo. O homem que deseja elevar-se a tal conceito de nobreza nada é sem o sentimento amoroso destinado a uma mulher. Essa é uma citação que é bem sucinta sobre o que significaria o do estilo novo para os poetas estilo-novistas. Então, o próprio Dante, na Divina Comédia, pode passar para o próximo slide, ele apresenta o que seria, nas suas próprias palavras, esse Dante estilo novo. Quando ele encontra Bonadjunta dagli Orsani, no canto 24 do Purgatório, ele diz, aquele eu sou, tornei-lhe então, que quando o amor me inspira, atendo, e da maneira que dentro escuto, o vou manifestando. Esse é um esquema que vai ficar muito explícito na obra Vida Nova. Então, nesse momento, não existe mais a importância que se dá à nobreza sanguínea, que se deu, no caso, no trovadorismo provençal.
a nobreza de sangue, ela passa, então, a sobrepor a nobreza do coração, que é o gentile core, não consiste mais apenas num privilégio só da aristocracia, que já é decadente. Então, muita gente, esse aspecto muito interessou os poetas, os jovens poetas do Estilo Novo, numa nova forma de versar, né, que não tratasse especificamente da adoração física e superficial às mulheres de aristocratas. Então, o Auerbach fala que a poesia dos trovadores nunca deixou de apresentar uma concepção mais material e de conceito sexual no sentimento. Então, eles viam o amor dele real, fingido, como um simples prazer, que logo passaria, ou como um estado patológico pouco natural. Então, com o Estilo Novo, pela primeira vez na Europa, o desejo sensual se funde às bases metafísicas de uma cultura. Então, o autor e vários estudiosos desse momento também denotam um certo débito da poesia provençal com pressupostos eclesiásticos, principalmente pelo pecado mortal que provinha não apenas do terror carnal, mas também do adultério que era promovido pelos trovadores. Então, o Estilo Novo ele vai conciliar com os preceitos clericais, trazendo o apogeu dessa concepção mariana da mulher, a mulher virginal, ainda que delineado por certos traços, contornos de um erotismo espiritual. Pode passar para o próximo slide, Diana. Sim, é uma citação que eu acredito ser muito bonita do Santos, em que ele fala que que suscita bastante a questão do que significava o do Estilo Novo, esse novo movimento para os poetas do Estilo Novo, onde ele fala que para esses poetas a poesia é la bella veste della verità e della filosofia, uso amoroso della sapienza, como dice Dante nel Convívio. Então a poesia é para esses poetas a veste da verdade e da filosofia, o uso amoroso da sabedoria, como diz Dante no Convívio. Pode passar para o próximo slide, Diana, por favor. Então, nesse caso, né, nessa época, também existiam muitas milícias secretas, digamos assim, em Florença. Uma delas são os Fedeli d'Amore, que consistiam em uma milícia secreta de cunho espiritual, voltada ao culto do amor, seus mistérios e também a mulher, através de uma linguagem secreta. Eles codificavam essa linguagem através de um grego convencional, que não era passível à compreensão dos não iniciados, era realmente um grupo secreto, uma milícia secreta. E muitos deles compunham também, faziam parte do círculo do Estilo Novo. E, embora as primeiras criações líricas dantescas tenham sido de grande agrado dos fiéis do amor, e o esoterismo proveniente desse círculo encontra um lugar muito recorrente em Vida Nova, o Dante ele possui uma autonomia de pensamento e de visão que posteriormente viriam a divergir dos outros poetas do círculo. Então, causa inclusive afastamentos e brigas, por exemplo, entre Dante e Guido Cavalcanti. Então, a perspectiva de Dante era muito mais platônica do que a de Guido. Ele teria começado a discordar da poesia dantesca justamente a partir do momento que o poeta passa a tratar Beatriz como, de fato, uma mulher santa. Além disso, com relação à Vida Nova, teria havido por parte de Guido uma certa recusa com a profundidade das metáforas empregadas por Dante. Por exemplo, uma famosa cena em que uma visão de Dante, Beatriz devora um coração, ou mesmo quando a relação da representação da morte na construção da poética dantesca. Então, havia esse certo divergência de ideias entre os poetas do Dolce Estilo Novo e do Círculo dos Fedeli d'Amore. Então, também se ressalta que os ornamentos religiosos cristãos são de maior constância, muito maior constância na poesia dantesca do que na dos outros poetas do círculo, que utilizavam isso mais como uma certa linguagem para tratar da mulher amada, no caso, exprimindo as metáforas com uma atitude de sublimação e sacralização do amor, um critério específico e muito mais desenvolvido na poesia dantesca. Pode passar o slide. Então, Beatriz, quem seria essa personagem mais insigne, mais significativa, mais famosa desse movimento, desse momento literário?
Então, o advento da personagem, da musa, se dá no ano de 1283 a 1293, na obra Vida Nova, um livro da juventude do poeta que é estruturado em prosímetro, né? Uma construção textual que vai oscilar entre poesia e prosa. Então, Dante narra nesse prosímetro a sua história de amor com Beatriz, desde o primeiro momento em que a vê até o momento da morte da musa, passando pelo processo de luto e a promessa de dizer dela o que nunca se disse de nenhuma outra. Acho o mais famoso prelúdio de A Divina Comédia que existe na obra Vida Nova. Então, o Dilicht fala que o livro ele apresenta, a Vida Nova, apresenta dois sentidos primordiais. O primeiro, se referindo a uma obra como um livro de lembranças, e o segundo como uma grande metáfora, um segundo nascimento, um mistério ou uma regeneração. Então, o Barber ele fala que o núcleo central da obra Vida Nova vai girar em torno de três personagens principais, Dante, Beatriz e o amor, sendo mais importante dentre eles a personagem de Beatriz. Então, quem foi a personagem de Beatriz? Né? Muito se diverge entre os dantólogos, os pesquisadores de Dante, se foi ou não uma personagem real. Para nossa análise isso não interessa tanto, né, mas é interessante, porque Vida Nova, ela se apresenta como um romance autobiográfico, né? Então, nenhum leitor poderia duvidar da veracidade da existência da Beatriz como uma mulher real. Mas é lendo a obra que a gente vai reparando que a Beatriz ela não é só uma dona de carne e osso, é muito mais do que isso, tanto pelo teor onírico quanto pela própria narração de Dante. Você percebe que Beatriz não era apenas uma mulher real, e se o foi, Dante realmente a transformou em muito mais do que ela era na época. Então, muitos acreditam que ela possa ter sido a figura real, que serviu como uma base ou uma inspiração para Beatriz de Vida Nova. Mas quando analisamos a personagem da Beatriz sobre o prisma do Doutor Novo, nós encontramos em Vida Nova até mais do que uma representação de uma extensão do amor cortês. Há uma citação da Froesa que diz que a amada do Florentino emerge como mediador entre o particular e o universal. Beatriz se transmutou e se transfigurou, e por seu intermédio, Dante foi capaz de encontrar em acontecimentos terrenos a manifestação da transcendência. Então, o amor dantesco, quando se desprende dessas qualidades terrenas, ele se torna pura busca pelo conhecimento, a compreensão da busca pelo conhecimento, e sendo assim, pela salvação possível através da devoção dedicada a Beatriz. E embora nem todas as obras se configurem como estronovistas, de fato, a personagem de Beatriz, ela, em cada uma delas, não entra em aversão consigo mesma. Assim como poeta, em suas transfigurações, ela amadurece, vai se completando em seu significado. Então, o primeiro contato do poeta com a musa teria sido aos 9 anos, como o próprio Dante narra já no segundo canto de Vida Nova, no segundo soneto. Então, do efeito que essa visão da Beatriz causa em Dante, provém, então, ricos detalhes psicológicos, que são marcados já por uma concepção muito mais profunda e humanista do amor, e consiste em uma descrição sintetizante do avanço sobre questões sensoriais que são causadas pelo sentimento amoroso em todos os 3 níveis que ele menciona em Vida Nova. O espírito della vita, espírito animale, espírito naturale. Então, o amor aposta-se, então, da alma do poeta. E existe, inclusive, uma citação que eu coloquei aqui. Desde então, esse é o trecho de Vida Nova em que ele menciona que desde então o amor assenhorou-se de fato de minha alma, que logo a ele se uniu e passou a ter sobre mim tanto ascendente a exercer tal domínio pela força que lhe dava a minha imaginação, que era eu obrigado a satisfazer quanto exigia. Então, além desse frame causado pela primeira visão e contato com a musa, o terceiro capítulo, Dante narra seu reencontro com a Beatriz, 9 anos depois de conhecê-la. Então, é nesse momento que ocorre o episódio da saudação, que é digamos, uma ponte de iniciação para mover o sentimento que incita o homem ao amor divino. Então, é através da humilde saudação da Beatriz que Dante vai usufruir de uma visão onde ele escuta do próprio
amor personificado, a famosa frase ego dominus tuus. Então, ele assume o amor, assume um papel de ditador, e logo é o mesmo que ordena a Dante que escreva em Glória da Musa, da personagem de Beatriz. Então, não só o amor se faz dono da alma do poeta, como a própria Beatriz já é designada como tal, como dona da mente do poeta. Dona da salute, proprietária e dona da salvação de Dante. Então, essa representação de salvação é tão forte que a figura se encontra análoga em vários estudos a personagens bíblicas que remetem à salvação. Pode passar para o próximo slide. Ainda no episódio do reencontro, se constata um momento em que se pode atribuir à musa a relação análoga a dois símbolos cristãos ligados diretamente à purificação e redenção, associados ao seu arquétipo como musa idealizada e salvífica, né? E são esses personagens Cristo e a Virgem Maria. Então, quando Dante reencontra Beatriz, já com 18 anos, em algum lugar no identificado de Florença, ela se encontra acompanhada de duas mulheres, de mais idade e de vestes de cor branca, quase luminosa. O quadro que eu escolhi para exemplificar essa cena é do Henry Holiday, né, Dante e Beatriz, uma das representações mais famosas, essa do cantinho aqui, onde se vê ela entre as duas mulheres de mais idade, vestida em cores claras. Então, há uma pesquisadora, Grandi, que associa essa aparição da musa ao momento de transfiguração da vida de Cristo, que é a imagem logo ao lado. Esse momento é descrito, né, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho segundo Marcos, e onde Cristo surge em vestes luminosas, acompanhado por Moisés e Elias, perante alguns de seus discípulos, né. Então, a autora afirma que, por transfiguração, né, tomamos por sentido uma certa mudança de aspecto, um momento em que Cristo revela sua natureza como um ser divino. Então, essa valência litúrgica, ela se exprime na aparição de Beatriz. Se analisarmos segundo esse momento, como a passagem de uma visão terrena da personagem para, de fato, de uma criatura divina. Já do que se refere à perspectiva angelical mais mariana, o mesmo trecho, o mesmo momento do reencontro entre Dante e Beatriz, suscita a saudação tão graciosa que só pode ser análoga à saudação divina como entre o anjo Gabriel e Maria, na anunciação do nascimento de Cristo. Escolhi essa imagem do canto direito, sobretudo com a saudação também de Maria em sua visita a Isabel, como é descrito em Lucas, né? Portando toda a graça e bem-aventurança de boas novas possíveis somente aos mais elevados espíritos. Então, na mitologia católica, né, Maria possui, além dessa essência de mulher santa, o poder atuante da intercessão entre os pecados humanos e Deus, tal como Beatriz atuaria entre médium, entre Dante e o conhecimento défico, não apenas através da morte da personagem em Vida Nova, mas na purificação a qual ela vai submeter Dante no final de Purgatório. Então, a sacralização atribuída a Beatriz por Dante é uma constante mesmo antes da morte de Beatriz. E ela pode ser percebida desde o segundo capítulo de Vida Nova, primeiro pelo próprio nome que evoca a Beatriz, né, evoca a ideia de beatitude, e com a reivindicação constante ao número 9, que é atribuído à personagem de forma muito constante. Beatriz é o número 9. Além disso, Sterzi também fala que esse 9, é interessante recordar que ele menciona que esse 9, ele se emparelha sonoramente com o adjetivo novo na forma plural em italiano, 9. Então, o 9 de Beatriz, ele não representaria apenas a personagem como um adjetivo do número da perfeição divina, mas também como uma divina criação tão perfeita que representa a concepção de Dante do que era a essência do Deus novo. Então, esse é um dos principais indícios para alguns antólogos de que a Beatriz iria além das musas da tradição lírica, da qual Dante fazia parte. Embora o testemunho de Dante revele que a visão de Beatriz possui sobre ele efeitos muito expansivo e enobrecedor, nós ainda não a reconhecemos em Vida Nova, nas nossas primeiras leituras, nos primeiros momentos, como algo análogo a Deus, ou a Virgem Maria, ou a Cristo. Então, o Howard, por exemplo, vai dizer que é justamente no momento que ela não é relacionada ao 9 que a testemunhamos em todo o poder simbólico dela. Um desses momentos é o soneto 23, que é a descrição
do sonho profético que ele tem da morte de Beatriz. Então, nessas sessões, antes mesmo de ser apresentada como uma beata no paraíso, a Beatriz, ela manifesta as particularidades que viriam a singularizá-la como uma analogia deística, né, uma analogia divina. Então, o soneto do capítulo 23, do canto 23, especificamente, ele consiste em uma riqueza de detalhes maravilhosa, quase apocalíptica, né, envolvendo anjos caídos, anjos, pássaros caídos, terremotos. É uma cena muito forte, inclusive, uns detalhes que faltam, inclusive, a toda a obra, é a cena mais detalhada, eu creio, da obra Vida Nova. Então, essa cena, ela recorda muito a descrição da morte de Cristo, quando se rompe o véu entre o divino e o terreno, entre o divino e o terreno, né? E a remissão humana é lograda. Então, é uma equivalência que pode ser compreendida do ponto de vista metafórico, de que assim como Cristo foi referenciado como uma salvação do homem através da sua morte, também a Beatriz se encontra com essa detentora da salvação através da sua morte. E não só em Vida Nova, mas como veremos também daqui a pouco, como a sua transfiguração na comédia. Então, pode passar para o próximo slide. Tá. Então, o Singleton, um dos estudiosos que relaciona muito a personagem de Beatriz a essas analogias da mitologia cristã, ele diz que ele descreveu a revelação progressiva da natureza milagrosa de Beatriz como o primeiro nível em que a vida nova gera significado, sobre sua própria existência simbólica e sobre o próprio processo de evolução de Dante como homem e como escritor. E Barber também afirma que a personagem de Beatriz ela apresentaria uma simbologia tão análoga a Cristo que ela se distanciaria novamente da dama provençal, já que na poesia da corte a dama é distante e distintamente acima do poeta. Eles não se encontram em nível de igualdade, digamos assim. Uma característica que não só características que são inadequadas, né, não só inadequadas para a figura de Cristo, que agia de forma muito humilde, movida em um mundo de aparentemente iguais. Então, de certa forma, Beatriz se encontra também acima de Dante, mas sendo a ele de valência espiritual. Então, tendo em vista que é através dela que se encontra a ponte de salvação do poeta, que desde o primeiro encontro reconhece nela a sua salvadora. Então, por fim, né, o poeta assiste a musa a abandonar o plano terreno e se completa a consagração da personagem de Beatriz, com a sua morte no ano de 1290, né? Inclusive, o ano de morte, toda a numerologia da obra de Dante é muito significativa, né? Relaciona ela de alguma forma a Cristo. Então, no período de luto que seguiu a morte da musa, né? Dante, esse luto leva Dante a um refúgio na filosofia dos antigos, como Cícero, Horácio, Aristóteles. Então, é a época que coincide com a escrita do seu Tratado Filosófico Convívio, onde ele vai afirmar, Beatriz ela é citada nesse momento, nessa obra, mas ele menciona que ele se entregou aos braços de uma nova dama, que é a filosofia. Então, Beatriz, ela é brevemente citada em Convívio, mas por hora nos convém dizer, principalmente, que esse processo de luto é conveniente ao falar da incitação que a morte da Beatriz, a qual a morte de Beatriz lançou o personagem de Dante. Também corrobora muito com seu processo de amadurecimento intelectual e espiritual. Então, Macedo, por exemplo, ele afirma que o ponto culminante dessa mudança poética em Dante, segundo a perspectiva dele, passa justamente pela morte da personagem de Beatriz, que vai convocar o poeta a uma profunda reflexão existencial, onde ele reavalia todos os próprios princípios, reflete sobre os novos interesses e valores. Pode passar o próximo slide, Tina, por favor. Então, assim. Então, a Divina Comédia, como já conhecemos, muito conhecida na literatura ocidental, ela apresenta, em linhas gerais, a viagem de Dante pelos três reinos do além.
trazendo a ambientação do inferno, do purgatório e do paraíso, que se firmou com muita força no imaginário cristão, né, durante a Idade Média. Então, a obra ela vai se iniciar com Dante perdido numa selva escura, até o momento em que ele é cercado por 3 feras, o lobo, o leopardo e o leão. E é interessante que muitos odontólogos, inclusive Sturges, também menciona que esse caminho, ele resgata, né, o que seria o sentido do verso inicial da comédia, que esse caminho é, sobretudo, uma dimensão metafórica. A vida, figurada como uma estrada, que é aberta à peregrinação e também ao desvio, ao extravio. E as feras que vão cercar Dante nesse momento seriam referentes aos piores pecados da tentação humana. Então, o poeta vai clamar pela intercessão divina e, em resposta, vai surgir Virgílio, que é um autor de grande estima para Dante, que vai oferecer sua salvação por meio da jornada a ser realizada pelo reino dos mortos, para, por fim, encontrar a personagem de Beatriz. A Beatriz, ela é citada, mas ainda não surge. Ela é apenas citada como a responsável por interceder em auxílio do poeta. Junto com Santa Luzia, né? Já que, como virgens do paraíso, elas não podem descer, então, para atravessar o inferno junto a Dante. Então, a viagem ao inferno, entre tantas possibilidades interpretativas, como um tratado também de Divina Comédia, é, por si só, um grande tratado sobre a cultura e a mente do homem medieval da Baixa Idade Média, as portas do humanismo. Então, entre tantas possibilidades, essa viagem pelo inferno também pode se configurar como o início da jornada heróica de Dante, acompanhado do seu guia, né? Então, acompanhado dele, o poeta passa pelos círculos do reino dos pecadores, encontrando muitas vezes figuras célebres, históricas, reais, ficcionais, que vão contando suas histórias e protagonizando os castigos que foram lançados pelos seus pecados em vida, o que se configura como uma ferramenta para o próprio Dante, né? E essa jornada pelos reinos do espírito representa, no plano metafísico, como uma redenção da ânima, também pode se caracterizar como uma jornada de cunho político histórico. Por exemplo, Torres recorda que um purgatório acontece a profecia de Beatriz. É uma profecia muito interessante, onde se anuncia uma nova era de ouro, né? E a próxima restauração do Império. Então, esse episódio equivale, segundo a autora, a substituição de Jerusalém transcendental pela Roma transcendentalizada. Então, se trata efetivamente da reconstrução da Roma providencial e santa da cidade cristã. Explicando melhor isso, é que para Dante, né, o tempo se configurava em ciclos. Então, o último ciclo, a última era de ouro que o Ocidente tinha presenciado foi a era do Império Romano. Então, desde então, a humanidade havia se degenerado até o nível top de pecados encontrados e condenados no inferno. Então, Beatriz anuncia a chegada de uma nova era de ouro, que ela vai chamar agora de uma era eterna, onde a paz e a justiça vão reinar. E Dante possui um papel de grande magnitude nessa edificação dessa nova Roma, né? Mas, para tanto, é necessário que ele siga o caminho dele de purificação em uma jornada guiada por Beatriz. E a sua sabedoria, né? Para tornar-se finalmente digno de cumprir esse seu papel nessa profecia. Então, a Beatriz, como personagem de fato da Divina Comédia, ela surge apenas no Purgatório, no canto 30. O Purgatório, né, justamente o lugar onde as figuras arrependidas de seus pecados se encontram num propósito de remissão. Virgílio, que até então acompanhava Dante, nesse momento estava acompanhando Dante, ele vai se despedir despede-se, né, à medida que a Beatriz ressurge. Então, o retorno da Beatriz fornece um parâmetro de uma grande importância da personagem, e uma cena muito rica de detalhes também, onde tudo colabora para o louvor da musa, né? Ela surge cercada de anjos em um carro de ouro, com o rosto coberto por um véu. Então, é nesse momento também que a sabedoria dela como musa, bem como seu juízo moral, né, e divino, se manifesta já nos primeiros diálogos entre Dante e Beatriz. Pode passar para o próximo, acho. Acho que eu não coloquei esse canto no slide. Sim, coloquei. É quando ela menciona dos extravios de Dante, ela fala dos extravios de Dante, né? Quando de carne para espírito erguida e em beleza e virtude fui alcançada, menos lhe fui procurada e querida.
Então, fala muito sobre a questão dos desvios terrenos de Dante. Então, ela, munida de um discernimento notável, né, ela recrimina Dante por esses desvios terrenos no seu primeiro encontro, bem como, logo em seguida, ela vai requisitar a confissão, para que, então, um ato final de remissão, o poeta se banhe no rio Letes, né, em Elmore, onde ele vai se purificar dos pecados terrenos. Então, o reencontro de Dante e Beatriz, ele propicia um dos momentos mais importantes da Divina Comédia, e o mais aguardado por Dante também. Então, aqui nós recordamos também, resgatamos também a suprema experiência que ele teve com Beatriz no seu amor terreno, né, a qual ele foi privado por Beatriz ainda em vida, que era o momento da saudação, nesse momento na Divina Comédia, transmitida pelos lábios e olhos. Então, no referido reencontro, nesse reencontro deles, na Divina Comédia, autores como Bárbara afirmam que Dante ele está revivendo intencionalmente a experiência do amor por Beatriz. Então, essa saudação ela é restaurada, mas a Beatriz da Divina Comédia já não é mais a Beatriz de Vida Nova, embora a própria construção da personagem vá seguindo sempre uma linha que não se rompe, né, como figura redentora. Então, Beatriz também é a encarregada dos sermões, que trazem Dante a percepção e a vergonha dos seus próprios pecados, e o redime através do banho do Letes, para que o poeta possa, enfim, esteja pronto para subir as estrelas, né, digamos assim. Então, sempre a Beatriz, pode passar para o próximo slide, sempre a Beatriz, levando Dante ao ensejo, né, de elevação, de aspiração de tornar-se alguém mais digno do que já se foi, que é um fator que poderia ser interpretado de forma profana, né, Beatriz está ocupando lugar muito dignificado, então poderia ser profano se tratasse apenas de uma mulher humana, né, tal como ela já foi em vida, mas não é do que se trata. E Curtius, ele fala, uma citação que explicita bem por que ela não ocupa um lugar de blasfêmia, né. Essa Beatriz não é um reencontro do amor da juventude, ela é mais alta salvação em figura de mulher, uma emanação de Deus. Só por isso pode aparecer sem blasfêmia num triunfo em que o próprio Cristo tem o seu lugar. Então, assim sendo, sobre essa analogia, né, a personagem não apenas ela está isenta de uma natureza ímpia ou de blasfêmia, como também ela cabe um grau máximo da sua doutrina de um ser como uma figura redentora e principal desenho de adoração por parte de Dante. Já banhado e absolvido dos seus pecados, né, Dante ele alcança a beatitude terrena e reencontra-se novamente sob a condução da personagem de Beatriz, pronto para a jornada pelo último reino, que é o paraíso. Então, torna-se meio confuso, né, porque se Beatriz ela transcende e se modifica a cada obra dantesca, quem é ela, por fim, na Divina Comédia? Então, para Flaviaro, uma autora italiana, especificamente no poema sacro, no poema da Divina Comédia, a musa Beatriz, que vai suceder Virgílio, é a alegoria da sabedoria e da graça divina, né? Tem uma obra chamada Il mito di Beatrice, onde o Pasaria recorda dos momentos, dos estudos de Manzoni, né? Um outro dantólogo também, que reúne uma biografia muito grande, como Tomás de Aquino, Eco, Boaventura. Ele traça também essa introdução sobre a lírica provençal, e interpreta a personagem da Beatriz segundo a temática religiosa e filosófica do Speculum Deum, né? Segundo a qual a criatura, quanto mais perfeita, mais ela reflete em si a similitude divina com o que é de divino. Pode passar para o próximo slide. Então, assim a personagem da Beatriz, que expressa tanto através da beleza física quanto moral, a soma de toda a perfeição e da beatitude, ela é a figura do Speculum Dei. Então, para se compreender melhor esse fundamento, se retorna ao processo de Beatriz em Vida Nova até a Divina Comédia. Ao transcorrer novamente esse caminho, a Floriaro também afirma que eu vou, inclusive, ler a citação aqui, em que ela fala que, na realidade,
a mulher, ela, de Dante, a musa de Dante, ela nunca deixou a mente e o coração do poeta. Todo o trabalho de Dante, ele aguarda a sua vinda, o advento da personagem. Então, o período dos enganamentos filosóficos, como ocorre em Convívio, foi muito curto, né? O arrependimento não demorou a chegar. Então, o retorno de Beatriz, ele pode ser considerado um advento, e os sinais que acompanham como gritos e invocações, que são precisamente os adventos da vinda de Cristo. E, então, quando a gente analisa todo o compendio dantesco, na sua totalidade, né, com ênfase na personagem de Beatriz, em todas as obras, se torna, sim, possível perceber como o trabalho do poeta, de Dante, ele aguarda completamente o momento do advento da sua amada, da personagem de Beatriz, passando por um processo de maturação, né, que vai culminar, então, aguardado o momento da purificação no final de Purgatório. Então, se observa também que, tanto em Vida Nova como na Divina Comédia, pouco se faz menção a características físicas de Beatriz. Então, sabe-se, assim, com toda certeza que ela irradia beleza, mas na comédia se lança luz sobre os olhos e o sorriso, pois é através dele que Dante tem um vislumbre da verdade e da santidade de Beatriz. Então, entende-se que ela é o caminho e os meios da união com Deus. Quem fala isso é Vittorio Branca também, o Vittorio Branca, que também realiza muitos estudos referentes à personagem de Beatriz como uma personagem sacra. Então, não apenas através da teologia, mas através do amor apaixonado, transformado em amor caritas, né, digamos assim, torna possível a contemplação. Ela é uma verdade ontológica, Beatriz é uma certeza metafísica, né? E assim, a poesia é para Dante um processo de ascensão espiritual. Quem afirma isso é Rita Marnotto, que escreveu um estudo muito completo sobre a personagem de Beatriz, sobre essa perspectiva cristã, ontológica, né? Então, a Gentilíssima Dama, de Dante, ela evoca também seu papel já passado como uma musa estilo novista, pois ela ainda instiga ao poeta a forma matriz que move Dante, né? Tal como Dante move o poeta, tal como a musa move o poeta, tal como Dante, tal como Deus move o homem, e vai despertando assim a nobreza como uma musa no coração de Dante. Então, essa intervenção de Beatriz sobre Dante como autor é caracterizada por alguns autores também como uma concepção de Beatriz como uma leitmotiv, que é o motivo condutor, né, a quem Dante dedicou seu amor, tornando-se o princípio um servo de uma dama gentil, posteriormente um devoto fiel, cujo amor é capaz de purificá-lo e desenvolver o caminho correto pela vida, né. Então, Dante se encontrou uma jornada, onde ele vai encontrar a sua musa nas portas do paraíso, tal como um peregrino em Romaria, né, como uma promessa para ver a Virgem a quem ele é devoto. Ela é o meio e o fim, digamos assim. Pode passar para o próximo slide? Essa fala da Beatriz em Inferno, acho que sintetiza muito bem o que é a personagem. Quando ela diz que eu sou Beatriz, ora fazer-te andar do lugar... aqui. Travou. Ora fazer-te andar, do lugar venho, a que voltar pretendo, e o amor me move, quem me faz falar. Então, para encerrar, né, de outra forma, o ato apresentado na Divina Comédia, segundo a perspectiva de Williams, por exemplo, que escreveu um estudo muito importante sobre a personagem, The Figure of Beatrice, Charles Williams, né, ele, segundo a perspectiva dele, o ato da Divina Comédia, ela é a, digamos, enunciação do grande ato de conhecimento, né, onde cada personagem vai exercer uma função na realização da gnose, da grande gnose. Então, Dante, nesse processo, é o arquétipo do próprio homem, a alegoria de toda a humanidade, digamos assim. Deus é o conhecido,
o Dante é o conhecedor, no caso, né? Deus é o conhecido, o objeto de conhecimento, e Beatriz é o próprio ato de conhecer. Então, Dante atribuiu a Beatriz o lugar de detentora do conhecimento, o que fica muito claro nas dúvidas recorrentes do poeta, do personagem, né, de Dante, são sempre sanadas, sem pestanejar por Beatriz, em várias partes, em vários cantos do paraíso, inclusive onde Dante não sabe nem mesmo quando expor os seus questionamentos, ela mesma vai lá e explana antes mesmo de ele falar, ela se antecede sempre na explicação, sempre redarga as dúvidas do poeta com a sua sapiência divina, né, essa sabedoria divina. Então, quando não é ela responder, ainda é a intercessora dessas forças, tendo em vista que ela fala em nome de Dante, como reconhecedora dos seus próprios anseios, dos anseios do poeta. Então, remonta-se também sempre ao ato de conhecer promovido pela Beatriz, a sua própria verdade ontológica da personagem, pois na comédia, a personagem, a musa, ela parece tornar-se ciente do papel dela, não como um guia apenas, mas como essa ponte entre Dante e a perfeição que o aproximará de Deus. Então, por fim, a Beatriz, ela encontra o seu lugar na Rosa Mítica, no canto 31, quando o poeta já se encontra purificado, prestes a contemplar Deus, o momento mais aguardado da Divina Comédia, digamos assim, então ele agradece a musa por ter promovido-lhe a salvação e roga para que ela nunca o abandone, né? E por ele zele sempre, até o momento em que o espírito dele abandonar o corpo. Então ele deixa bem claro que mesmo depois de purificado, ele vai continuar a ser devoto da música, que agora goza de um lugar de extrema glória junto aos mais valorosos espíritos do paraíso da história cristã. A Beatriz possui um lugar muito especial na Rosa Mítica, né? O lugar da Beatriz como uma personagem, como uma persona santificada na vida e na obra de Dante, dialoga muito também com outra afirmação de Stese, que referencia ela como uma divinação às deusas mitológicas. Só se diferencia no tangente que as musas trovadorescas, por exemplo, pois diferencia-se novamente como as musas trovadorescas, né? Pois agora essa divinização, ela é perdurante, é muito mais significativa. Então, os parâmetros que vão enquadrar a personagem de Beatriz como uma musa salvífica, eles se completam quando Dante, finalmente, no final da jornada dele, torna-se digno de estar perante a figura máxima sacramentária de Deus, e quando a musa vai, enfim, assumir seu lugar entre as almas mais celestes da Rosa Mística. Então, eu espero ter sido bem clara na minha explanação sobre a personagem. Esses quadros que eu escolhi para compor são do Gustave Doré, gravuras que eu acredito serem muito descritivas para quem não leu a obra, tem uma imagem, uma visão imagética de alguns cantos que eu mencionei, e é isto. Muito obrigada. Pode passar para o próximo, que eu acho que tem as minhas referências ainda. É isto. Então, Anne, parabéns pela excelente palestra. Digo por mim, foi bastante esclarecedor. Abriu para mim várias dimensões da obra de Dante que eu não conhecia, que me fez curiosidade de voltar e conhecer um pouco mais. E desde já digo que eu estou interessado, como já te falei, de querer ler a sua dissertação quando estiver pronta. Tudo bem? Então, por favor, nos mantenham informados. Tá bom. Então, agora a gente abre para a etapa de perguntas do público. Então, lembrando que se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem formular por escrito no chat, ou então podem pedir a palavra no chat, e quando chegar a vez eu vou dar autorização para abrir o microfone e fazer a pergunta. Então é isso, fiquem à vontade, aproveito o momento para questionar nossa palestrante, lançar comentários, dúvidas, indagações sobre o que foi discutido aqui. Vamos esperar um pouquinho, se surge alguma questão.
Então, a Lorena Machado pergunta aqui, posso ler? Pode ler. Em algum momento, em Vida Nova, a Divina Comédia, a Beatriz é mencionada como outra coisa, substância ou pessoa? Ela não é mencionada diretamente, ela sempre surge como uma figura análoga, né? Ela é mencionada diretamente como dona, né, literalmente dona, detentora desse processo de salvação. Ele chama ela de dona da minha mente, né? Dona da minha mente. Então, ela não é referenciada diretamente por Dante. São os outros autores que atribuem a ela muitos outros significados, né? Através dos detalhes deixados por Dante que relacionam ela a figuras míticas, digamos assim. Uhum. Eu consegui elucidar essa dúvida? Bem, algo mais? Então, enquanto não surge aqui, acho que eu posso fazer também. Pode fazer. Então, Anne, a sua pesquisa de mestrado se volta a analisar, né, entre outras coisas, a relação entre figuras femininas de Beatriz, de Dante e a Dulcinea do Quixote, né? Então, eu fico curioso para saber se você tem articulado, como você tem articulado essa relação entre essas figuras, quais resultados você alcançou até o momento da sua pesquisa. Então, assim, mais de informação mesmo, você pode dizer um pouco sobre o que você fez até esse momento, né? Ou seja, quais são essas continuidades, diferenças entre a Beatriz do Dante e a Dulcinea do Quixote, enquanto figuras femininas idealizadas? Então, até o presente momento eu já encontrei, já houve muitos resultados no tocante a esse diálogo que as duas estabelecem, né? Pela fortuna crítica do Dante ser tão rica na Espanha, e pelo contato que Cervantes também teve, né, usufruiu da cultura italiana, ele, digamos, viveu diretamente da fonte, as personagens, elas se encontram em um profundo diálogo, porque a personagem de Dulcinea, ela vai exercer todas aquelas, com toda força, aquele estereótipo da personagem da musa idealizada, né? Como Beatriz foi o auge, o ápice da idealização mariana, dessa idealização dessa figura salvífica. Você já leu, né? Eu acho que o Don Quixote, você percebe como o personagem do Quixote, ele trata a personagem da Dulcinea não apenas como sobre esse conceito de amor carnalizado, ela age em ausência à obra toda, né? Então, sim, ele basicamente também como ela fosse exercer essa característica de santa, de intercessora. Ele, ao falar dela, vários momentos ele se referencia a ela, inclusive nos diálogos com Sancho. Sancho até tem um momento que Sancho até fala que o amor que Don Quixote direciona, essa devoção que o Quixote direciona para a personagem Dulcinea, é o amor que se compara somente ao amor que se dedica ao Senhor. Ele chama que ele acredita até que esse amor de Quixote pela Dulcinea é uma forma tipo, meio que certamente uma blasfêmia, né, pro personagem do Sancho. Esse é só um dos pontos. Há vários outros pontos, como a relação também desse amor platônico que ele exerce pela personagem da Dulcinea, que Dante exerceu em Vida Nova pela personagem de Beatriz. Então, acho que os principais diálogos são referentes a essa questão dessa atribuição que o Quixote dá à personagem da Dulcinea como uma figura salvífica também, um ser de devoção, através dela também que o próprio Quixote sai em direção às suas andanças, às suas aventuras, para ter o que dedicar a ela, né, a personagem de Dulcinea. Ela é uma das primeiras coisas que o Quixote cria, depois do próprio nome e de conseguir um escudeiro. Dulcinea a principal criação dele nesse processo, antes de se tornar um herói, assim como a Beatriz é o ponto de partida também para a obra dantesca. Então, são releituras que eu espero que contribuam de alguma forma, né, para analisarmos sobre essa perspectiva, a personagem das personagens femininas, a importância dessas personagens femininas na literatura universal. Não apenas isso, mas também construir novas concepções sobre esses processos de idealização das personagens femininas em obras
canônicas de autores do sexo masculino também. É importante analisar esse processo de construção, entender os ecos disso na nossa literatura hoje em dia. Dani, obrigado pela resposta. Então, temos aqui mais uma pergunta da professora Luciane Páscoa. Vou ler para você. Dani, a personagem Beatriz foi amplamente representada nas artes visuais. Você nos mostrou as obras de Gustave Doré. Os artistas pré-rafaelitas também se inspiraram nesse tema. Você poderia comentar a respeito? Ah, sim. Se a senhora quiser, até posso mostrar de novo os slides com algumas pinturas. Então, eu escrevi, inclusive, um artigo recentemente que fala justamente sobre essa concepção da personagem Beatriz na obra pré-rafaelita. Um dos principais pintores, né, do pré-rafaelitismo, Dante Gabriel Rosset, grande parte das obras dele foram direcionadas à Divina Comédia, à Vida Nova, principalmente, e à personagem de Beatriz. Isso causou um certo impacto também na época, né, porque o mesmo impacto, inclusive, eu estava analisando, que causou nos poetas do Estilo Novo e do Círculo dos Fidèles d'Amore, que eles estranharam a forma como Dante tratava a profundidade das metáforas e também a sacralização da personagem, mas também outros temas como morte, doença, essa relação mais obscura, e que os pintores do pré-rafaelitismo também exploraram e causaram, através da qual eles causaram também um certo rebuliço na sociedade vitoriana na época, né? Então, outros pintores, além do Dante Gabriel Rosset, apresentaram algumas construções, algumas obras, a mais famosa delas, né, Beata Beatrix, mas outros autores também, inclusive do sexo masculino, a Marguerite Spartali-Stillman, ela compôs também obras dedicadas à personagem de Beatriz, justamente por ela conter esse teor simbólico tão forte, né, que sacraliza tanto a personagem e dialoga diretamente com os pressupostos que os pré-rafaelitas buscavam apresentar, de certa forma. Então, sanei essa dúvida, professora. Então, alguém mais teria alguma pergunta para a Anne? Bem, enquanto a gente espera mais um pouquinho, eu posso, de repente, levantar uma outra questão. Eu acho que você, de repente, já respondeu isso de alguma maneira ao longo da palestra, mas sobre essa questão do que é chamado, assim, por nós, meio no senso comum, de amor platônico, né? Você acha que a invenção da figura da Beatriz por Dante também está na raiz desse fenômeno, né, meio popular, né? Essa idealização do amor como uma coisa que não pode ser realizada, né? Que é um pouco essa ideia simplificada do que chamamos modernamente de amor platônico? Como é que você entende isso? Sim, esse amor platônico, na personagem de Beatriz e de Dante, ele reverberou com ecos muito mais fortes na literatura ocidental, né? Tanto que a nossa literatura ela tomou Beatriz como essa prenda, esse símbolo, esse amor devoto à distância. Então, ele pode não ser o expoente máximo, o ponto de partida desse tipo de amor platônico, mas com certeza é um dos expoentes mais significativos, porque Dante ele leva, digamos assim, ao extremo essa concepção do amor platônico, né? Em Vida Nova, ele não tem nenhum contato direto com a personagem de Beatriz. Ele compõe, o único contato que eles têm em Vida Nova é justamente a saudação. A saudação é o ato de maior profundidade que ocorre entre eles. Então, Dante desenvolve dessa forma esse conceito, essa conceptualização desse amor platônico, e que no Ocidente vai ser muito recorrente a partir disso. O que no trovadorismo provençal ocorria, de certa forma, também, não deixava de ocorrer no trovadorismo provençal, em Dante vai ganhar novos contornos muitas vezes sacramentados, no caso, livres de fins sexuais, etc. Obrigado, Anne.
Então, temos mais uma pergunta da Vanessa Almeida. Ela pergunta: a construção de Beatriz nas obras de Dante é cronológica? Qual a principal mudança da personagem em Vida Nova da Divina Comédia, principalmente com a influência do Doce Estilo Novo? Então, se eu entendi bem, a construção da personagem cronológica no sentido de que, primeiramente, em Vida Nova se trata da vida, né, da condição terrena da personagem. A Vida Nova, ela é muito mais tangente ao aspecto do Destino Novo. O Destino Novo é muito mais presente em Vida Nova do que na comédia. Dante, na Divina Comédia, ele já não fazia mais parte desse círculo, né, mas ele ainda evoca na personagem algumas dessas características divinizadas. Então, em Vida Nova, ela tem muito mais dessa prenda, desse amor estilo novista. E é algo que eu mencionei durante a apresentação também, que ela ainda não foi completamente divinizada, ela ainda está nesse processo, a personagem de Beatriz no do estilo novo, né? Já na Divina Comédia, esse processo de transcendência, essa divinização já se completou, já digamos que fechou o círculo da transfiguração da personagem de Beatriz. Então, a principal mudança da personagem da Vida Nova à Divina Comédia é essa. Não só o fato também de que ela passa a ter na Divina Comédia uma voz mais ativa também, né, principalmente a partir do paraíso, de purgatório, quando ela surge, como uma detentora de fato que vai agir sobre o processo de transfiguração, de transformar na área de Dante, digamos assim. Então, obrigado, Anne. Mais uma pergunta, considerar que é a última, aqui está da Diana. Anne, você poderia explanar sobre a pureza da Beatriz, levando em conta que ela é comparada com a Virgem Maria? Então, essa relação com a Virgem Maria não é só sobre a pureza da personagem, né? Não é só sobre a beatitude dela, é sobre o papel dela realmente como uma figura que deveria representar a salvação. A Virgem Maria, como eu mencionei, na mitologia católica, ela é uma figura, além de tudo, pura e virginal, mas ela também é uma intercessora, né, digamos assim. Então, a questão da pureza de Beatriz, no caso, não é tão assim o foco da obra, não é o principal motivo de adoração de Dante por ela, mas como se parte do estilo novo, né, desse movimento, é a questão de que essa comparação à Virgem é comparada à salvação da alma de poeta, tanto quanto ao desenvolvimento do intelecto dos poetas do estilo novo, né, que tinham em suas musas virgens não apenas para adorar sobre a sua pureza ou sobre a sua situação de pureza, virgindade e beatitude, essa adoração principalmente se dava por elas serem pontos de incoação ou pontos de relação entre eles e a salvação, que essa salvação seria o quê? O conhecimento, o próprio ato de exercer a sua arte, ou exercer a construção do conhecimento, o desenvolvimento intelectual, que se compararia ao desenvolvimento espiritual, digamos assim. Mais uma vez, obrigado, Anne, pelas respostas, pela palestra. Acho que a gente já vai se encaminhando para o fim. Então, antes de terminar, eu agradeço. Queria dar alguns avisos para vocês sobre os próximos eventos. Também. Então, na semana que vem, o PPGLA Online continua, né, que é o ciclo de palestras dos docentes. No âmbito do PPGLA Online, a próxima palestra será no dia 1º de julho, quarta-feira. Neste dia teremos a palestra da professora Ivone Nascimento, intitulada Monumentos Públicos de Manaus, as esculturas nas praças e prédios do Centro Histórico. E na semana que vem, no entanto, o ciclo de palestras dos discentes dará uma pequena pausa. Isso porque no dia 2 de julho, quinta-feira, teremos o Déjà Vu Acadêmico, evento em que os mestrandos apresentarão comunicações científicas que foram realizadas anteriormente no contexto de outros eventos acadêmicos. Depois disso, na semana seguinte, dia 7 de julho, terça-feira, teremos o primeiro encontro do evento Terra Vista, no qual a proposta é conversar sobre pesquisas que tematizam a relação entre literatura e história da Amazônia.
Enquanto no dia 7 teremos a conversa com a mestranda Mariana Vieira, que envolve pesquisa sobre a representação estética dos processos de modernização da Amazônia brasileira no período do fim do século XVIII até início do século XX, os romances de Márcio Souza. Logo após todos esses encontros, o nosso ciclo de palestras de ciência retorna, no dia 10 de julho, sexta-feira, com a palestra também da Mariana Vieira, intitulada Literatura e Pandemias, um diálogo entre teoria literária, história cultural e medicina. Então é isso, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, obrigado, Anne. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a presença de todos, a participação de todos, os debates, e foi muito importante para mim a presença de todos vocês. Espero que tenha ficado claro. Boa tarde, até uma próxima. Obrigada. Aproveita para ler os parabéns, são muitos parabéns. Eu tô dando parabéns. Pessoas muito polvorosas no chat. Samara, podemos encerrar a gravação, por favor?